Mas hoje eu quero destacar aqui dos versículos de 10 a 31, dessa mulher virtuosa, o alvo disso. Precisamos lembrar aqui que o alvo desses versículos é demonstrar aqui uma mulher sábia e o seu valor precioso. É como você tivesse uma joia preciosa, algo que não existe em qualquer outro lugar, algo que só você tem. O próprio texto vai dizer assim, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é muito, excede as joias finas. É aquele negócio, é aquela joia preciosa que você não acha em qualquer lugar. Por isso aqui, Provérbios capítulo 31, vai trazer essa preciosidade da mulher. Mas não é qualquer mulher. É a mulher sábia. A preciosidade dessa mulher que anda em sabedoria e que busca esse comportamento sábio diante de Deus. É um valor como joia preciosa. Mas não é uma joia, e aqui é interessante que eu quero destacar isso, e o propósito do capítulo 31 é demonstrar isso, que essa joia não é apenas para adornar uma mulher. É interessante que, eu quero ler aqui antes para os irmãos, capítulo 31, versículos de 1 a 9, tá bom? Quando nós começamos o capítulo 31, nós temos aqui o autor falando de uma mãe dando orientação ao seu filho. Ele vai dizer assim, palavras do rei Lemuel, de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? O que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem dê os seus caminhos, as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, quando eles bebem e se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente, faça justiça aos pobres e aos necessitados. Na abertura do capítulo 31, nós temos aqui o autor desse capítulo, e que aqui há uma grande divergência se é realmente Salomão escrevendo ou não, porque inclusive ele vai apresentar esse outro rei, esse rei Lemuel, que ninguém sabe quem é ele. Mas alguns vão dizer, inclusive, que é um nome dado ao próprio Salomão, mas não há aqui uma referência e é difícil de você saber quem é esse homem. Ele, inclusive, dá o local dele aqui, de Massá, mas não se sabe ao certo quem é esse homem. Mas se sabe aqui, como nós vemos, uma mãe ensinando o seu filho, uma mãe ensinando agora esse rei, esse homem que exercerá agora o poder, esse homem que exercerá com a sua força agora um mandamento e um chamado divino. E ela vai dizer assim, tome cuidado, menino. Tome cuidado. Tome cuidado com alguns caminhos que você tomará, que diante agora de uma falta de sabedoria, da insensatez, na sua escolha errada, sem sabedoria, inclusive de uma mulher, você poderá botar tudo a perder. Não só isso, rapaz, tome cuidado, porque o vinho, aqui a embriaguez, pode te tirar o juízo, te torná-lo inconsequente, tirá-lo do propósito daquilo que Deus te chamou. Inclusive, cuidado com a sua boca, cuidado com aquilo que você foi chamado, cuidado. Cuidado com a manguaça, cuidado com a bebedeira, cuidado agora com o álcool, porque você tem um chamado. E aqui, irmãos, nós temos aqui essa orientação de uma mãe para com o seu filho. Uma mãe orientando ao seu filho, não só no que se refere ao bem-estar pessoal do seu próprio filho, mas no que se refere também ao seu chamado como um rei.
Meu filho, cuidado. E aqui, parece que essa mãe tem aquela visão que toda mãe tem. Vai chover. Você está vendo nuvem no céu? Mas ela diz, leva a guarda-chuva que vai chover. Leva a blusa que vai fazer frio. E você, minha mãe, não sabe de nada. E o que acontece no final do dia? Chega todo molhado em casa, congelado. E ainda vai ficar doente e dá trabalho para a mãe. Entenda aqui o valor disso. A preciosidade desse capítulo. A preciosidade daquilo que é colocado, do conselho de uma mãe para com o seu filho, o que vai desembocar aqui nos demais versículos, a partir do versículo 10 dessa mulher virtuosa. É como se fosse uma introdução para o rei dizendo assim, rapaz, você é um homem sábio, você agora tem o poder, jovem, você é um rei sábio, e por ser sábio, procure uma mulher sábia. Porque tolos procuram mulheres tolas. Homens sábios procuram mulheres sábias. E é interessante, porque aqui no capítulo, no capítulo 31, dos versículos de 10 a 31, eu quero dar uma lição de casa para você ler tudo que está escrito ali, em hebraico. Estou brincando, você não precisa ler não, tá bom? Do versículo 10 até o versículo 31, o autor vai escrever sobre essa mulher virtuosa. Sobre quem é essa mulher sábia. E ele usa aqui de uma estrutura poética muito interessante, que é muito comum nas escrituras, muito comum nos livros poéticos como Salmos, nós vemos em Provérbios, nós vemos em alguns livros, nós vemos em Eclesiastes, nós vemos isso até em alguns livros proféticos, inclusive do Antigo Testamento, que é aquilo que nós chamamos de um acróstico. Ele começa dizendo, se você perceber, e aqui eu coloquei em branco a primeira consoante de cada frase, porque o hebraico, inclusive, ele não tem vogais, tá bom? Ele é só consoantes. Até eu coloquei uma placa ali, se você for lá para Jerusalém, você vai ter aquelas primeiras palavras ali à sua direita, são consoantes hebraicas que significam Jerusalém. Mas todas elas são consoantes. E quando um hebreu lê aquilo, ele vai dizer Jerusalém. Mas nós não temos essa facilidade. Nós somos latinos, nós precisamos de vogais para inclusive dar a expressão daquilo que nós precisamos falar. Se você lê só consoante, você não vai entender nada. Mas um hebreu entende. E aí então surgiram os sinais maçoretas, colocando algumas vogais. Se você entender ali, tem alguns pontinhos de cada letra, que são tipos de vogais diferentes, que são descritas ali para nós pronunciarmos. Então, por exemplo, você tem uma vogal longa e uma vogal breve. Mas um hebreu não precisa disso. O hebreu precisa apenas de consoantes. Inclusive, ela é escrita ao contrário. Ao contrário não, né? Ao contrário para nós, tá bom? Mas ele escreve da direita para a esquerda, tá bom? Mas o que eu quero dizer com isso? Se você observar, cada uma das primeiras letras consoantes de cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Resh, Vav, Zayin, Ret, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Avin, Pe, Sad, Kof, Resh, Jin, Tav. Decorou? Pelo menos isso eu aprendi na aula de hebraico. Pelo menos isso. Estou brincando. Qual é a importância disso? O autor do capítulo 31, ele está escrevendo esse poema com o objetivo de ensinar. E ele usa desse acróstico justamente para que esse jovem, para que essa pessoa, ao ler isso, decore esse texto. Se você for decorar, algum professor vai dizer assim, use associação. Uma das técnicas de decorar é você usar associação. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira palavra, Senhor, fácil. O Senhor é meu, então eu vou pensar em mim.
o Senhor meu, penso em mim, já decorei, Senhor meu. Aí você lembra do pastor, quem que vocês lembram? Pastor William, o Senhor é meu, William, pastor, e nada me falta, não tem nada faltando. Deu para entender aqui? Falando rapidinho aqui, só para a gente, uma associação. Então, quando ele usa esse acróstico, ele vai justamente ter essa ideia. Aleph, mulher virtuosa, quem achará? Bet, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de engano. Gimel, ele lhe faz o bem e assim por diante. Aqui é muito interessante porque é diferente, e aqui o outro aspecto que nós vamos destacar da poesia hebraica é que ela não é uma poesia como nós temos como nós conhecemos, que são rimas de palavra. Por exemplo, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Nossa poesia está ligada a um contexto de rima de palavras, tentando associar essas palavras. Mas a poesia hebraica é diferente. A poesia hebraica não usa desse subterfúgio. A poesia hebraica trará o que muitos chamam de uma rima de ideias. Onde agora eles vão usar de uma estrutura de quiasmática, por assim dizer, para expressar uma poesia, uma ideia. Então, se você trouxe ali para os irmãos perceberem de como é que você deve ler Provérbios capítulo 31, versículos de 10 a 31. Se você observar, eu coloquei até de cores ali, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede muito aos rubis. Mas aí quando você vai nos versículos 31, enganosa é a beleza, vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, assim será louvada. Dê-lhe tudo de suas mãos e deixem os trabalhos e louvar as suas portas. Aí ele vai dizer assim, no versículos 11 e 12, o coração do marido está nela, confia. Aí no versículo 28, levantes os filhos e clamam por ela bem-aventurada, também o marido. Você está entendendo que cada uma dessas linhas, se elas se complementam, ou ela se contradiz, ou ela continua explicando uma linha que ela começou. Ficou muito complicado isso? Não entendeu nada? Trouxe um resuminho ali para você. No versículo 10, o alto valor da esposa, excelente. No versículos de 30 a 31, o alto valor de uma esposa, excelente. Nos versículos de 11 a 12, o benefício do marido. Nos versículos de 28 a 29, o elogio do marido e dos seus filhos. Está entendendo aqui que uma frase está ligando ou complementando a outra? No versículos de 13 a 19, seu trabalho é diligente. No versículo 27, o seu trabalho é diligente. No versículo 20, sua bondade em ações. No versículo 26, seu ensino é bondoso. No versículo 21 e 22, vestindo a sua casa e a si mesma. No versículo 24 e 25, vestindo a si mesma e aos outros. Mas no versículo 23, ele fala de quem? Sobre o marido. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Se você observar, todos os versículos vêm falando sobre a mulher. Mas o centro desses versículos vai dar em quem? No marido. Pronto. Falei que a Bíblia é machista? Falei que a Bíblia é machista? Pronto, sabia disso. Até no capítulo 31, o centro do universo é o marido, não a mulher. Algumas vão dizer que, inclusive, ou vão interpretar, eu já vi interpretações assim, dizer que esse marido é inútil em comparação a essa mulher sábia. Porque enquanto a mulher está trabalhando, fazendo tudo aquilo, ele está no centro gastando, ele está simplesmente jogando papo na porta da cidade, com os mais velhos. Como o versículo 23, que ele diz assim, o seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Aí alguns vão dizer, tá vendo?
a mulher sábia, ela trabalha com bondade, ela é diligente, ela é destemida, mas o marido é um inútil. Está lá na porta da cidade, de papinho, furado. Mas não é essa a interpretação do texto. Não é esta agora a interpretação daquilo que o autor quer descrever? Apesar de ser a mulher o centro do capítulo 31. Porque o público é um homem. É interessante porque o ponto central é o marido estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos. O autor desse provérbio vai dizer assim: você, rapaz, você, jovem, sábio, você, homem sábio, quer ser louvado? Quer agora ter esse ser louvado pelos anciãos? Você agora quer demonstrar a sua sabedoria? Esteja ao lado de uma mulher sábia. Entenda que tudo que você alcançar, e dentro de uma cultura hebraica, o que me parece aqui é que mesmo que se um homem alcançasse riquezas, bens, sucesso, mas que se ele não tem ainda um sucesso familiar, isso para aqueles que estão à porta, para os líderes e para os juízes, ainda falta. Entenda que agora esses homens à porta da cidade vão reconhecer esse homem sábio, vão louvá-lo, porque ele tem uma mulher sábia. Vamos chegar. Chegou o William. Claro que eu não sou. Por quê? Porque apenas o William é sábio? Porque eles conhecem a minha família. Porque eles conhecem a minha esposa. Porque eles sabem com quem eu convivo. Porque a solteirice dentro desse contexto não era algo normal. Não era algo que, inclusive, a não ser por um chamado, a não ser por algo bem específico, num contexto de guerra, num contexto de ministério, num contexto de dedicação à vida religiosa, não era algo normal para um homem. Normal seria ele ter uma esposa, constituir a sua família com sabedoria. E sabe qual é e sabe como demonstraria isso? Através de uma esposa sábia. Esse homem sábio conseguiu uma esposa sábia. E aqui, irmãs, acho muito fantástico isso. E aqui eu sei que isso gera pano para manga, porque alguns... Tá vendo? Tem um homem que tem que ficar no centro. Olha isso. A mulher está sendo usada? Não. Porque uma mulher sábia não quer ficar do lado de um homem fraco. Porque uma mulher sábia não deve ficar ao lado de um homem que não é sábio. Porque uma mulher sábia agora vai intimidar homens fracos. Uma mulher sábia agora vai fazer com que homens fracos a temam, inclusive. Porque aqui nós vamos observar que essa mulher faz negócio, essa mulher cuida da casa, essa mulher agora é uma mulher atraente, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher rica, ela é uma mulher que tem dinheiro. Mas agora o insensato de Provérbios, um preguiçoso, um violento, um beberrão, um desobediente ao pai, esse rapaz, diante dessa mulher, seria alguém intimidado. E ela vai dizer assim: mulher, também não assuma um compromisso com um homem desse. Deu para entender aqui porque o homem está no centro aqui? Não é porque o homem agora é o bonitão, o maravilhoso, porque simplesmente quer descrever, denegrir a imagem da mulher. Mas é uma instrução tanto para homens e mulheres, e parece aqui que o autor quer inclusive fazer um acróstico, parece que quase que desenhar um quadrinho para o jovem. Meu filho, vem cá, eu vou fazer até de forma detalhada para você decorar aqui. Eu vou colocar o alfabeto hebraico, você vai decorar, vou te ensinar, vou ser didático para você se ligar, para você ter sabedoria.
É quase que uma revistinha de escola dominical mastigada aqui para o rapaz. Não é mastigada, é claro. Não é uma revistinha de escola dominical. Mas ele faz todo o subterfúgio aqui literário para que esse jovem entenda o que ele deve buscar. O que ele deve entender. Como se ele é sábio, é isso que ele deve ter. E aqui, irmãos, dentro desse contexto, ele será louvado, porque a solteirice nesse contexto aqui não era algo como nós temos nos nossos dias. Solteirão, ó, estou livre na pista. Ó, solteirão, sucesso, maravilhoso. Alguns desses poderiam até ter bens, alguns desses poderiam até ter sucesso, mas diante da sociedade, diante desses juízes, eles olhavam para esse homem, cadê a sua esposa? Cadê a sua mulher? Não tem. Então falta sabedoria. Então te falta, negão. É claro que aqui que eu quero fazer um parênteses, tá bom? Aqui eu vou fazer um parênteses também nisso. Pastor, então quer dizer que o casamento é um mandamento? Não. O casamento não é um mandamento. Nós precisamos entender que quando lá em Gênesis, Deus institui o casamento, nós vemos ali uma permissão, um privilégio de Deus dado ao homem e à mulher. Mas o casamento não é um mandamento. O casamento aqui justamente tem os seus propósitos de complementar esse homem, de complementar essa mulher para a procriação e outras coisas mais, mas nem todo mundo foi chamado para o casamento. Por isso o casamento não é uma ordenança. O casamento é um privilégio. Ou um chamado. Casamento é um chamado. Deus te chamou para casar? Case. Ore por uma mulher sábia, ore por um marido sábio. Pastor, mas não sei. Continua orando até Deus te dar. A hora que Ele te dá, você vê que foi chamado para isso. Casamento é esse chamado. Mas existem situações e pessoas que não foram chamadas para isso. E aqui nós precisamos entender que existem pessoas que vão agora lidar com questões da sua vida sem estar casado e que serão supridas por Deus não num contexto de casamento e que também desfrutam de um chamado. Quando, por exemplo, nós vemos em Coríntios, capítulo 7, versículos de 6 a 11, o apóstolo Paulo vai descrever muito bem isso. Digo isso com concessão e não, ele está falando sobre o casamento ali, eu vou rapidamente dentro desse parênteses. Não como mandamento, gostaria que todos os homens fossem como eu. Ele vai começar assim. Gostaria que todos os homens fossem como eu. E dentro do contexto casamento, Paulo não está falando que ele é casado. Não entendo que ele é casado. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Aos solteiros e às viúvas, digo que seria bom que permanecesse no estado que também eu vivo. Ele está dizendo assim, você que não casou, digo isso como concessão, não como mandamento. Fica desse jeitinho aqui. É claro que aqui Paulo está dizendo num contexto de perseguição da igreja, do sofrimento que era ter uma família perseguida pelo Império Romano, da dificuldade que era de ver mães, maridos, esposas sendo separados pela sua fé. Deu para entender? Então Paulo olhando para aquilo, e entendo também ele dizer assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, posso dar um conselho? É como uma concessão, não como mandamento. Deus te chamou para ficar assim, fique assim. Porque solteirice, viuvez, ou separado, não é pecado. Não é maldição de Deus. Você viver só não é uma maldição que Deus colocou. Ai, tá vendo? E muitas vezes nós interpretamos assim dentro da igreja. Muitas vezes a sociedade interpreta assim, olhando para uma pessoa que não é casada. Uma pessoa viúva que não se casou mais. E é claro que uma viúva pode se casar novamente, sem problema. Mas aqui, um solteiro poderia, sem problema aqui. Mas olha só, ele vai dizer, pelas circunstâncias e situações,
Eu prefiro ficar como eu estou, solteiro. Entenda aqui que nós precisamos observar, e ele vai continuar descrevendo assim: irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Com respeito às virgens, tem um mandamento do Senhor, mas te dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor misericórdia de ser fiel. Por causa da angústia, da situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você se casar, não estará pecando. E também, e se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Porque muito se vende a felicidade pelo casamento. A satisfação de realização dentro de um contexto conjugal. E nenhum marido, nenhuma esposa vai suprir aquilo que só Deus pode suprir. Não é à toa que o índice de divórcio, de problemas conjugais, e eu nem vou abrir essa enquete aqui, você é 100% feliz no seu casamento? Eu sou feliz, mas o meu marido poderia melhorar nisso, mas a minha esposa poderia melhorar nisso. Olha, mas eu tenho essas angústias. Você não tem noção, porque eu tenho ainda uma sogra na minha vida agora. Além da esposa do casamento, você ganha uma sogra. Você vai ganhar o cunhado chato, que fica pedindo dinheiro emprestado, que pede furadeira e que não devolve, que pede o carro. Você vai lá ter aquela parentalhada que vai na sua casa e não quer ir mais embora, que quer dormir lá, que quer... Você está entendendo aqui? Estou dizendo, fica do jeito que você está, meu filho. Fica quietinho aí. Melhor para você. Tá bom? Paulo está dizendo. Por que eu quero dizer isso? Porque muito se vende em nossa cultura que você ficar sozinho é uma maldição. E não é. Às vezes é um chamado de Deus para você. E tudo bem isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você vai ter que lidar com lutas e dificuldades no Senhor. Assim como um casado que precisa lutar com lutas e dificuldades no Senhor. E não ache que a vida do casado é mais fácil, não. Porque agora tem todos esses problemas que eu falei brincando aqui, mas muitas vezes se tornam grandes transtornos. Mas hoje se endeusa muitas vezes uma coisa de necessidade e que traz mais infelicidade. Algumas pessoas vão querer resolver questões sexuais pelo casamento, o que não é verdade. Tentações sexuais pelo casamento, o que não é verdade. Se não fosse assim, nós não teríamos relacionamentos conjugais com sérios problemas nessa área sexual. Deu para entender? Claro que dentro desse contexto de ficar só, se é o seu chamado, se é essa convicção de Deus para você, que em nome de Jesus nós vamos orar para que Deus assim te dê essa convicção e você viva assim em paz, feliz no Senhor, e você não é amaldiçoado por causa disso. E você faz parte da família de Deus. Pastor, mas eu não tenho marido, eu não tenho esposa, eu não tenho um filho, não sei o quê. Não tem problema, Deus te coloca numa família chamada igreja para você viver isso. Quantos filhos órfãos serão adotados por irmãs que agora estão sozinhas e que talvez não puderam ser mães e que são adotados agora num contexto, principalmente aqui, eram agora adotados por essas irmãs. Amém por isso, graças a Deus. Você acha que se Paulo fosse casado, a mulher dele daria conta da vida dele? Esse homem que estava para cá, para lá, apanhava, preso, vivia a necessidade, e aí já tinha... Você está entendendo aqui? Fecha o parênteses. Mas, voltando para Provérbios, o homem sábio, naquela cultura, era alguém casado. Demonstrava isso. E essa sabedoria aqui era demonstrada. É como que se você tivesse uma coroa, é como que um rei demonstrasse o seu poder, demonstrasse aqui a sua autoridade
por uma coroa cravejada de joias preciosas. Essa é a mulher sábia na vida de um homem sábio casado. Uau! Chegou aquele homem sábio. Mas não é porque ele é apenas sábio por si só, mas porque todo o contexto, esposa, filho, família, vivem debaixo desta sabedoria. E ele será honrado. E aqui, irmãs casadas, não acho que, e não só casadas, mas moças também, nenhuma de vocês quer um homem mal falado. Nenhuma de vocês querem um homem que é mal falado na sociedade, quer ter uma fama ruim. Aquele ali é sem vergonha, hein? Aquele ali, ó, vixe, é sem vergonha. Deve para todo mundo, não paga, é um caloteiro. Aquele ali é violento, é bruto, bate na mãe dele. Ó, ele xinga palavrão para a mãe dele. Sai fora dele. Irmã, a moça aqui, tá? Se o namoradinho lá, se a bênção sua, se a intenção lá, se a sua oração, o motivo da sua... tratar mal a mãe dele, vai tratar mal você. Por isso pega a fama dele, puxa a capivara. Deu para entender? A mãe tolera, que não deveria tolerar, a malcriação do filho. Mas você não precisa de um bebezão. Precisa de um bebezão? Você precisa de um bebezão? Não, o bebezão é da mãe dele. Você precisa de um homem sábio. Você precisa de alguém que agora é bem quisto na sociedade, é bem visto. Alguém que justamente tenha que se dizer boas coisas. É isso. Irmãs casadas. Não é tão bom ter um marido bonitão aí do seu lado? Alguém, né? Coerente, correto, justo, honesto. Não é bom isso? Não é bom isso, irmãs? Sim, sim. Minha esposa fala assim, põe essa roupa aqui, você vai ficar mais bonito. Entendeu? Porque ela quer que eu fique bonito do lado dela. Ó. Tira essa camisa agora, vou passar essa camisa. Porque vão me chamar de relaxada. Não tira não para ver só. Você não sai de casa. Por isso aqui nós precisamos lembrar que o contexto de Provérbios capítulo 10 e o propósito aqui justamente é trazer essa ideia. Mulheres sábias, tenham em mente, tenham em sua vida homens sábios. E aqui, irmãs, mulheres, moças, cuidado, porque existe algo que engana muito o coração de uma mulher. Não é à toa, eu até ia usar o texto depois, mas não é à toa que o Coríntios vai dizer que a mulher foi enganada nesse sentido, lá no início, né? Eu vou depois entrar nesse assunto mais para frente. Mas a paixão engana. O amor engana o coração de uma mulher. Os olhos de uma mulher. O coração entorpece, o coração deixa... Não, mas eu vou mudar ele. Não, mas vai dar tudo certo. Não, mas eu vou... Não, você não vai mudar o coração do seu marido. Porque só quem muda o coração do seu marido é Deus, Cristo Jesus. E não assuma o lugar de Deus, porque essa foi a tentação do diabo para você, para as mulheres. Vocês serão como deuses. Ó Eva, você vai ser uma deusa. E aqui, muitas vezes, as mulheres são enganadas pelo próprio sentimento, pelas emoções, pela necessidade e pela carência, muitas vezes. Não é à toa que você, por exemplo, vê mulheres se submetendo a uma situação degradante de maridos que as traem, de maridos violentos, de maridos que são terríveis para com elas. Porque ela ama e não consegue deixar.
Entendo aqui que em nenhum momento as Escrituras, com exceção de um caso apenas, nas Escrituras, permitirá o divórcio. No caso de pornéia e de moralidade sexual. E eu coloco pessoalmente aqui outras situações, como por exemplo violência, apesar de não ter nas Escrituras. E jamais vou aconselhar você a se separar, jamais eu vou dizer assim, separe disso aí. Não, não vou fazer isso. Mas também eu preciso alertar as irmãs, você mulher, que os sentimentos que você vive agora, e não se torne escravo desse sentimento de tal forma que te coloque agora debaixo de uma opressão que Deus não lhe chamou para viver. De uma vergonha, de uma violência. Porque nessa situação é melhor ficar sozinha do que junto com essa pessoa. Pastor, mas o senhor tem fé? Claro que eu tenho fé. Claro que eu entendo que pessoas podem mudar. Claro que eu oro para que pessoas mudem. Mas existem também situações onde mulheres se colocam em risco de vida em nome do amor. Mulheres morrem e são assassinadas porque agora aquele maluco simplesmente vai dizer assim, eu te amo, agora eu vou te matar. Num ciúme enlouquecedor. Ou mulheres que submetem o seu próprio corpo a uma degradação que Deus não chamou. Em nome do amor. E aqui, irmãs, claro que você tem que amar, e graças a Deus porque Deus te deu essa facilidade maior de amar do que um homem. Não é à toa que Paulo vai dizer assim, olha, as mulheres sejam submissas e o marido ame as suas esposas como Cristo, porque para um homem é mais difícil. E para você vai dizer assim, como é difícil isso para o homem? Não é? Como é difícil? Porque é difícil. Porque a mulher, graças a Deus, é natural isso. Ela tem essa característica. Mas isso pode se tornar, muitas vezes, uma pedra de tropeço, algo aqui que cega o entendimento e que você não veja sabedoria na vida dessas pessoas. Por isso, o sucesso de um homem não está em quantas mulheres ele dorme, com quantas mulheres ele dorme. O sucesso não está o quanto de riqueza esse homem pode ter. O sucesso não está em quantos carros ele possa ter. Mas o sucesso está enquanto ele é forte. O sucesso não está enquanto ele é forte, musculoso. Mas um homem, no sucesso dele, nesse contexto, se demonstrava pelo tipo de mulher que estava do seu lado. E ele era elogiado por isso. Por isso o poema não é apenas para aqueles que buscam esse casamento, mas é para todos que querem viver essa sabedoria. E aqui, esposas, se você quer uma mulher sábia, descrita aqui é um exemplo do que acontece quando a vida é vivida de maneira como Deus deseja e de modo que como é revelada em todo o livro de Provérbios. A sabedoria não está apenas no capítulo 31, nesses versículos, mas em tudo isso. E não é à toa que nós vamos observar, e aqui eu entro num contexto mais prático da nossa mensagem, dessa mulher sábia, onde primeiramente o seu marido confia nela. Essa mulher sábia é uma mulher de confiança. Essa mulher sábia, ela é uma mulher agora de palavra. Ela não é uma mulher que vive com mentiras. Ela não é uma mulher que vive agora usando de subterfúgios, de manipulações, de mentiras, para que ela alcance coisas, mas simplesmente ela é de uma mulher de confiança. É uma mulher de palavra. E o seu marido, como nós vamos ver em Provérbios, confia nela. Sem pestanejar. Porque ela demonstra isso na sua sabedoria. E aqui, irmãs, muito se tem aqui essa dificuldade num relacionamento conjugal, no relacionamento de homens e mulheres, essa desconfiança uns para com os outros. E aqui algumas situações aqui, tá bom?
Muitas vezes nós desconfiamos e quebramos a confiança, ou acusamos, ou desconfiamos de alguém, acusando uma pessoa de fazer aquilo que eu estou fazendo. É muito interessante isso. Que em alguns casos de desconfiança, a pessoa não está traindo, a pessoa não está fazendo nada de errado, mas a pessoa que desconfia está toda errada, está traindo, está fazendo um monte de coisa errada, está pensando coisa errada, aí ela acha que a outra pessoa é igual a ela. E aí ela fica cheia de desconfiança. Pensa um monte de bobagem, vê porcaria, pensa um monte de mentira, é uma pessoa que não é de confiança. E aí quando ela olha para a pessoa sábia que está do seu lado e que é uma pessoa de desconfiança, coloca empecilhos e situações para entender e achar que ela também não é de confiança, para desconfiar dela. Situações onde muitas vezes mulheres desconfiavam do seu marido, que não fez nada, por estar em adultério, e vice-versa. Por homens desconfiarem de suas mulheres com questões financeiras, porque ele estava errado. Estava lá no tigrinho, torrando a grana, a mulher trabalhando, todo mundo trabalhando, e ele lá torrando a grana no tigrinho. E vice-versa. Cadê esse negócio? Cadê o dinheiro? Cadê? Sumiu o dinheiro da conta. E o cara lá no tigrinho. E os senadores aplaudindo a moça do tigrinho. Os inconsequentes. Os políticos, deixa eu tirar uma selfie com a moça do tigrinho. Enquanto tem um monte de família enterrada em dívida por causa disso. A desconfiança. Não só isso, essa mulher administra muito bem o seu lar. E aí nós vamos ver em Provérbios 31, 13 a 14, 15 a 18, versículo 27. E aqui, independente se essa mulher é casada ou não, você, mulher, vive em algum lugar. Ou você vive debaixo da ponte? Tem alguma irmã aqui debaixo da ponte? Tem alguma irmã aqui morando na praça? Por favor, se tiver, eu vou arrumar um lugar para você morar hoje. Nem que você for morar aqui na igreja. A gente arruma um lugar aqui para você morar aqui na igreja, mas você não vai morar mais na praça. Tem alguma irmã aqui? Não, graças a Deus. Independente se é casada, solteira, essa mulher administra muito bem o local onde ela está, a sua casa. E não é aquela loucura, aquele quarto de moça, de menina, que a mãe diz assim, tá chegando visita, ela sai correndo, tranca a porta para ninguém ver o que tem no quarto dela. Porque aquilo ali tá parece que explodiu uma bomba atômica ali. Começa assim. Como é que a moça arruma o seu quarto? Como é que a moça administra a sua casa? Como é que a mulher administra a sua casa? Como é que ela administra o seu lar? É tudo jogado? Não lava a louça? Ah, deixa aí que depois eu lavo. Faz 15 dias que a louça está lá, está juntando bicho. Varejeira, bigato, larva. Aí vai pegar um prato e não tem mais prato. Acho que vou pegar um prato descartável. Deixa eu... Aí o que faz? Pega, não dá para lavar isso aqui, só tem que dá para jogar no lixo. Vamos jogar no lixo. Aquele banheiro, que parece o banheiro de bar. Horroroso, que o lixo não é jogado fora. Ah, mas tem que jogar lixo, pai? É. Organize. Ela administra muito bem o lar. Ela administra a sua vida, independente aqui, se é casada ou não. E aqui o que dirá de uma mulher casada, que tem o grande desafio de botar ordem naquele negócio. Porque se deixar, os filhos chegam em casa jogando mochila, jogando cueca, jogando roupa, jogando... Se a mãe não chegar e falar assim, volta aqui, seu insensato. Essa roupa estava aqui? Essa mochila foi achada aqui? Essa cueca derrapada estava aqui? Estava aqui essa cueca? Estava aqui esse chulé? Não. Cata e põe para lavar. Põe no cesto de roupa suja. Ô, bonitão, meu bem, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz a janta, fiz o almoço hoje no domingo. Dá para você lavar a louça?
Pô, pastor, o senhor tinha que tocar nisso, né? Você vai com jeitinho. Com jeitinho. Não é? Com jeitinho. Com cuidado. Com sabedoria. Agora, você chegar e falar assim, ô seu preguiçoso, você viu o que o pastor falou lá? Seu insensato, vai lavar a louça. Pronto. Aí você vai ter que ligar à noite para eu ir lá à noite na sua casa para arrumar a briga que você arrumou com seu marido. Porque ele não quer nem mais vir para a igreja agora, porque brigou com ele. Sabedoria. Meu docinho de coco, lindão. Gostou do almoço? Tava lindo. Tava uma delícia. Você ajuda a lavar a louça? Lindão. Você lava uma louça como ninguém. Eu caio nessa conversa da Linda sempre. Moça, você faz uma carne que é maravilhosa. Moça, você faz uma faxina que você não tem. E a minha vida é essa. Moça, você varre uma casa como ninguém. E eu entrando nessa conversa. Até que agora eu estou descobrindo com o caminho da sabedoria, saber fazer as coisas direito também. Não fico varrendo a casa, vou lá e compro um aspirador. Fica mais limpo ainda. Menos esforço. Se quer melhorar, compra um robozinho, Cláudio. O robozinho que limpa. Tá, então compra o robozinho, que aspira e já está tudo limpo. Aí tá. Você vai ficar caminhando com ela, vai ficar, fazendo outras coisas junto com ela. Administração do lar. E aqui, moças, por exemplo, você já foi com a sua mãe no mercado? Vê quanto custa um quilo de batata que você está no... O ovo, a carne que você gosta, que você chega lá e fala assim, que não tem carne, mãe. Vai lá para você ver. Tem um tempo atrás que a Isabela foi no mercado comigo, ela perguntou, ô pai, mas como é que você faz isso? Não sei o que, isso aqui, isso aqui, você tem que comprar aqui, você vai toda semana, porque toda semana você consegue ver o preço que tá, se tá caro, se a semana tá mais caro, você não leva, segue o conselho do Lula lá, se tá barato, se tá caro, você não compra, né? Então é isso, você vai fazer isso, você compra só a mistura para a semana, 5 dias. Um dia linguiça, um dia um bifinho, um dia lá um legumes e assim por diante. 5 dias. Comeu a mais, vai ficar sem mistura. Pronto, sabedoria. Primeira compra que eu fiz, recém-casado, foi essa aqui lá. Não sabia de nada. Comprei 2 dúzias de banana, 1 dúzia de laranja, 1 quilo de maçã, repolho e não sei o quê. Para 2 que recém-casado. Estragou tudo. Insensato. Não tem insensatez. Que insensato é isso? Leva a sua filha, leva o seu filho para fazer compra com você. Olha quanto custa. Se possível, faça ele pagar. Paga aí. Ai, pai, eu quero levar um hambúrguer, quero levar... Beleza, vamos levar. Aproveita. Manda bala. Aí você passa o seu, passa o cartão. Isso aqui é dele. E vai embora. Ou então você já pede para sua filha, me dá o cartão do Vale Alimentação aí que eu compro. Isabela, pai, se eu compro o shampoo, compro. Deu o cartão. Administração, sabedoria. Irmãs, administre bem. Essa irmã também, essa mulher sábia, redime o tempo. Ela sabe trabalhar muito bem com o tempo. E aqui o princípio demonstrado de Provérbios, ela que inclusive tem tempo livre de preencher com lazer, que não é algo pecaminoso. E aqui tem irmã que entra numa neura de ocupação, mulher que entra numa neura de coisa que tem que sempre estar ocupada. Minha irmã, em nome de Jesus, não precisa disso. Irmã, John Piper, leia John Piper para você ver. John Piper vai falar assim, desfrute das delícias de Deus, desfrute das delícias da vida, desfrute dos prazeres. E aqui muitas vezes nós achamos, irmãs, você vai agir como Marta lá, que vive ocupada, quer viver ocupada. E aí chega para Jesus, quer dar bronca em Jesus ainda. E aí Jesus fala assim, minha filha, olha a tua irmã, ela escolheu a melhor parte, deixa a casa para lá agora. Senta aqui do meu lado, vamos trocar ideia, vamos conversar. Sexta-feira é o dia da faxina. Não sei o que é. Sábado é o dia. Lá em casa o João Pedro faz a faxina na sexta. Faz o dia da faxina.
não pisa em casa, hein? Se você já manda o WhatsApp. Se você chegar em casa, você tira o tênis, você tira a roupa lá no coisa, já põe para lavar e você não... Se cair um fio de cabelo dessa sua careca no banheiro, o negócio vai pegar. Aí o cara quer voltar, não quer voltar para casa. Aí ela vai reclamar porque meu marido não quer vir para casa. A casa deveria ser um lugar gostoso. Que nós passamos um dia inteiro bravo, terrível, e desejamos ardentemente voltar para casa. Não vejo a hora de chegar em casa. Esses dias, tempo atrás, fiz uma reforma no apartamento, a gente terminou, graças a Deus, os irmãos já foram lá e tudo mais. E eu estava assim, com vontade de chegar em casa. A hora que eu cheguei a abrir a porta, que ambiente gostoso. Eu já fui jogando tênis, eu já fui sentando no sofá, e o sofá me abraçou, ele me deu... Senta aqui do meu lado, que daqui a pouco a Linda chega e vai abraçar você também. Que maravilha é aquilo. Irmã, redima o tempo. Mas eu não tenho tempo. Será? Você quer ver uma coisa? Tem aí no seu celular um negócio chamado bem-estar do seu celular. Olha lá o quanto de tempo que você está gastando no seu celular no arrasta para cima. Olha que TikTok, olha que Instagram, olha o Reels, olha... Quando você vê 1, 2, 3, 4, 5 horas e aí... Nossa, já foi amanhã, e agora, o que eu faço? Vai, moleque, pega um cupela correndo para ir para a escola, faz almoço, gritando, xingando, chuta o cachorro, bate o carro, e aí pronto, arrumou confusão. Redime o tempo. Pastor, dá para comprar uma lavadora? Junta um dinheirinho e compra a lavadora. Porque lavar louça é uma perda de tempo. Você varrer casa, dá dor nas costas. E não limpa direito. Eu já descobri isso, Cláudio. Eu descobri que lá em casa tem uma cabeleira não minha. O João Pedro também está ficando careca, não é dele. Aí manda limpar a casa. E eu varro a casa E aí eu volto, tem mais cabelo. E aí volta, tem mais cabelo. Aí eu falei, quer saber? Fui ali no Carrefour, comprei um aspiradorzinho, daquele mais baratinho mesmo. Boto na tomada. Não sobra um fiozinho de cabelo. E aí eu ainda gasto tempo o quê? Maratonando na internet, meu filho. Maratonando lá no Netflix, tô brincando. Vou assistir um filme, vou assistir um YouTube. Sofrer pra quê? Você limpou, você organizou. Mas aproveita o tempo. Redime o tempo para orar, para você ter um tempo de você curtir as coisas da sua casa. Muitas vezes nós conseguimos e realizamos os nossos sonhos, nós realizamos e alcançamos coisas, mas nós não a aproveitamos de forma correta. Essa mulher também instrui, Provérbios 31, 26 a 27. Com a sua boca ela proclama bondade. Eu falei isso aqui na quarta-feira. Uma palavra qualificada. Uma palavra agora que ela instrui, que ela transmite bondade. E que justamente aqui é trabalhada com o próprio Deus em sua vida. Ela instrui com bondade. Ela também, essa mulher de Provérbios, nos versículos 16 e 24, tem os seus negócios. Ela examina até a propriedade. Adquire, planta a vinha. E com rendas do seu trabalho, inclusive, ela faz roupas de linho fino, vende mercadorias. Essa mulher veste bem. E aqui, marido, pastor, minha mulher, tem que se vestir bem. Cuidado, tá bom? Com moderação aqui. Entendeu o que eu quero dizer? Se veste bem. Ou você vai ficar usando aquele pijaminha desfarelento que está caindo aos pedaços. Sai na rua de qualquer jeito. Não, irmã. E aqui, essa mulher, ela tem a sua propriedade, tem o seu negócio, tem as suas rendas, ajuda em casa e aqui, justamente, investe nesse contexto, se veste bem. Não é vulgar, não é uma vestimenta aqui que simplesmente fica mostrando o corpo, mas é algo que chama a atenção. Que demonstra aquilo que é fruto do seu trabalho. E não vive uma avareza horrorosa, que Deus não chamou para você viver.
Irmã, se você tem a oportunidade de trabalhar, trabalhe. Tem pastores, tem igreja por aí que falam, não, que a mulher tem... Tudo bem, é uma questão sua. Mas eu vejo hoje também complicações e situações de mulheres e que o marido pisou na bola, morreu ou simplesmente abandonou e que mulheres não têm um centavo. Não sabe nem o número da conta, não sabe a senha do banco do marido. E passando por necessidades hoje. E aqui o trabalho não é para competir com o seu marido, não é para competir em casa. E aqui, maridos, não fiquem, mas a minha esposa vai ganhar mais. Que bom, graças a Deus que ela está ganhando mais. Tem marido que fica intimidado com isso. Meu amor, ganhe mais, que assim eu trabalho menos. Estou brincando aqui. É essa a situação. Por favor. Claro que existem contextos, situações em que cada casal determina aquilo que é melhor. Mas isso não é uma regra, isso não é o que nós vemos em Provérbios capítulo 31. E que bom você ter um orgulho de uma mulher sábia que está se dando bem. Poxa, minha esposa foi promovida semana passada. Não sei se é uma promoção, é uma promoção, é uma benção. E ela liga para mim e fala, amor, recebi esse negócio, o que você acha? Minha filha, meu amor, você vai trabalhar menos para ganhar mais. Cai dentro. Mas eu não sei se eu vou ser capaz. Meu amor, você é inteligente, você consegue. Se você não conseguir, nós dá um jeito. Não é matricula sem igual, mas você vai. E ela foi. E agora eu já estou, brincando, Que maravilha é isso! Que bênção que é isso, homem! Que bênção que é isso, irmã! Por isso aqui, cuide dos seus negócios. Ela tem também conhecimento financeiro. Acho que eu não coloquei aqui. Ela tem conhecimento financeiro dentro desse contexto. Administra muito bem. E aqui, irmãs, existe a sabedoria, mas também existem muitas situações de irmãs e de mulheres que se afundam nesse contexto financeiro. E que não têm sabedoria. Meu marido liberou o cartão. Agora eu vou deitar e rolar. Passo no shopping, compro 3 vestidos, 5 blusas, 5 tênis e eu saio que nem aquele sonho, né, daquelas mulheres saem com um monte de sacola assim na beira do shopping assim. Sabe aquela? Aparece assim? Mas não tem condições de pagar. Você vai arrumar confusão. Conhecimento financeiro, saiba disso. Num contexto aqui de você entender, inclusive, e comportar as suas despesas dentro daquilo que você ganha. Por isso, quando os jovens vão casar aqui, eu falo assim, claro, cada um é seu, tem a conta conjunta. Tem a conta conjunta. Não, pastor, não vou ter conta conjunta, porque senão minha mãe vai. Primeiro, você não tem conta, você vai pagar 2 taxas de banco, já começa errado aí. Sabe quando você paga de taxa de banco? Quando eu descobri que eu pagava 70 pau de taxa de banco, sabe, faz isso vezes 12. Dá quase R$1.000. Não um bom dinheiro, R$1.000? Eu não. Para que você ter 2? Mais uma. Para que você vai esconder? Eu comprei, não fala nada para o seu pai, não. Não fala nada para sua mãe. Olha, não. Cuidado. Assume a bronca. Bem, estava lá, comprei. Vai ficar bravo, às vezes não deveria ter comprado. Mas assume a bronca. Essa mulher também é uma mulher forte. 31:17. Vai falar sobre isso. Não apenas no que se refere, e aqui ela vai falar que fortalece os braços. Mantém-se em forma. E aqui eu entendo que é um contexto físico e que envolve um contexto mental também. Mulheres que se cuidam no seu físico precisam cuidar do físico. Mas eu não gosto de academia. Vai andar, mas eu não gosto de andar. Vou nadar. Então, irmãs aqui, tem ESEF aqui. Aqui em Jundiaí é uma bênção essa cidade aqui.
E ali você tem a ESEF, eu vou fazer hidroginástica. Paga R$70 ali na ESEF. Ó, estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada para isso. R$70 ali na hidroginástica, uma vez por semana. Piscina aquecida, coberta, e você faz lá 1 hora de hidroginástica. Eu ia nadar lá, fazia natação, ficava lá no cantinho nadando que nem um desesperado para não morrer afogado, e as terceira idade, as senhorinhas lá. E lá, vai lá. Ah, mas eu não gosto de... Então fique em casa lá dormindo no sofá, ué. Vai morrer. No movimento do seu corpo você vê. É isso. Ai, pastor, mas eu tenho dor no joelho. Ai, eu tenho... Claro, você não anda. Irmã, cuida do corpo. Culpa do corpício. E aqui eu não estou falando de você ficar saradona, botando no Instagram lá, não é nada disso. Não, nada disso. Mas simplesmente cuida do... Isso vai te fortalecer a cabeça. Quanto menos você fizer isso, mais preguiça. Eu estava numa preguiça. E eu sempre fui de fazer muito exercício. E eu parei, estava lá, sabe o quê? Aí eu falei, vou voltar para a academia lá do condomínio. Não paga. Se você tem condomínio, você já está embutido no preço. Pronto, usa lá. Aí voltei. Fui lá, fui inventar de fazer musculação. Levantei lá 25 quilos. Morrendo. Aí, pastor, 25 quilos, que vergonha, pastor. Só isso. A Isabela falou, só isso, pai? É. Por quê? Porque eu estava preguiçoso. Um verdadeiro moribundo ali, deitado no sofá. Irmãs, essa mulher cuida do seu corpo, fortalece o seu braço, fortalece a sua mente. Tem essa condição. E aqui, maridos, providencie isso também, ajude a sua esposa nisso. E aqui eu fico feliz que irmãs aqui estão lá no bolão caminhando, vem direto para o culto de oração aqui, graças a Deus. Deixa, não tem janta, mas tem café, tem uma água aqui pelo menos para você reidratar. Bolachinha lá, Érica. Olha lá. Vai lá. Cuida. Ela é forte. E se precisar dar um couro no rapaz lá, ela mete a mão no cara. Para se defender. Porque tem gente abusada? Tem gente abusada também. Vim lá um engraçadinho lá, sai daqui, meu amigo. Ô, tá pensando o quê? Dá um... Aí, pastor, agressivo. Pastor colocando agressividade na mensagem. Terminando aqui, ela é fisicamente atraente no que se refere ao seu marido. Ele a deseja, ele cuida, ela se cuida. Ela faz isso. Ela não fica com aquele pijaminha lá de quando vocês casaram, que está lá desfazendo, desfarelando. Não é isso? Não é isso? Ela cuida. Minha esposa, ela entra no carro e já começa... Eu falo, você não vai passar batom? Você não vai pintar... Eu tenho medo... Tenho medo, porque às vezes eu estou dirigindo, ela passa lápis aqui no olho, aqui, ó. Belinda, você vai furar o olho uma hora dessa. Porque eu estou dirigindo, vai que bate num buraco e esse lápis enfia no seu olho. Mas não, eu consigo. Quem sou eu para dizer? Vai discutir? É isso. Atraente. Confiante. Ela é confiante. E a sua confiança aqui é bem provida. Ela não se preocupa com os recursos porque ela providenciou isso. Ela confia naquilo que ela fez. Ela confia naquilo que ela está fazendo. Ela é sábia. A sua confiança tem como base aqui, não algo vazio, mas no seu próprio trabalho daquilo que ela já alcançou. Essa é a mulher sábia. E aí a recompensa dela é descrita em todos esses aspectos. Ela é valorizada. Dentro de um casamento sólido, vive sem medo, tem conforto material, é bem-sucedida, não se cansa facilmente, tem uma boa reputação, é elogiada pela sua família, tem um coração que transborda de amor e as pessoas amam isso e conhece o Senhor. Por isso, irmãs, mulher sábia da nossa igreja, que esses valores estejam no seu coração em nome de Cristo Jesus.
Mulheres sábias, vocês são um valor precioso. Por isso, nutra isso na sua vida. A sua preciosidade está inserida dentro desse contexto de sabedoria. Não numa bijuteria, não numa prata ou no ouro que você pode ter, mas nessa sabedoria.